A nossa nota média de 0 a 10 que o brasileiro atribui à sua felicidade é 6,2. Em 2013, por exemplo, era 7,1. Então houve uma grande queda na satisfação com a vida, tal como vista pelo brasileiro. Eu diria que o Brasil, a gente perdeu, a gente ainda tem muita felicidade comparado com o nosso nível de renda, somos o 37 do mundo, de 143 países, ainda é um nível razoável, mas a gente perdeu muito nos últimos anos. Existe uma certa retomada da economia, ainda que tímida, e os dados de felicidade continuam piorando. Isso é explicado porque a desigualdade subiu no Brasil e, por outro lado, há esse componente de descrença com o sistema político, uma baixa, vamos dizer, um medo de violência, uma desconfiança do governo federal. São dados que o Gallup mostra que o Brasil é o segundo mais alto de uma lista de 124 países. E uma desaprovação com as lideranças políticas muito forte no país, é a mais alta não só de 2018, mas de toda a série histórica. Eu acho que esses fatores são importantes para entender essa baixa felicidade do Brasil nos últimos anos. Deixa eu tentar ver o perfil dessa queda, dar uma face humana para isso. A gente vê que, por exemplo, a felicidade das mulheres caiu menos que a dos homens, o que é consistente com o fato de que as mulheres tiveram uma melhora no mercado de trabalho, enquanto os homens pioraram nos últimos 5 anos. Se a gente olhar por faixa de renda, a gente vê que os mais ricos são mais felizes e perderam menos nos últimos anos, porque a desigualdade aumentou nos últimos anos, então eles foram de alguma forma poupados. A gente vê que, vamos dizer, na área rural, nas cidades menores, o nível de felicidade, apesar da renda ser menor, ainda é um pouco mais alta do que nos grandes centros urbanos, onde você tem uma certa, vamos dizer, um certo caos urbano, uma certa deseconomia urbana. Então, se a gente olhar, existe uma relação entre economia e felicidade, mas você tem que olhar os detalhes, ver por grupo, e aí você consegue entender um pouco dessa mudança. Se a gente pegar os últimos anos, o grupo que mais perdeu foi a classe média, foi o grupo do meio da distribuição, até uma nova classe média, que era o grupo que mais ganhou no período anterior, foi o grupo que mais sofreu perda de felicidade nos últimos 5 anos. Então houve um aumento de desigualdade, e ao mesmo tempo não teve muita rede de proteção social, aumento do desemprego, etc. Implicou em não só maior perda de renda, mas maior insegurança econômica. Acho que é uma combinação de fatores. No mundo afora existe uma relação clara, que até a literatura desafiava, mas esses dados mostram, países mais pobres os africanos são mais infelizes do que os países nórdicos, que são mais ricos, que são os mais felizes do mundo, entre aspas, mais ricos e mais igualitários. Mas, na verdade, o que os estudos mostram é que a relação entre dinheiro e felicidade no Brasil é mais tênue do que outros países em geral. Os latino-americanos, tal como o Brasil, têm mais felicidade do que dinheiro no bolso. Os países, vamos dizer, do leste europeu são mais tristes do que a renda deles sugeriria. Então tem um fator cultural que pesa nisso. Mas, vamos dizer, o nosso desempenho econômico, em particular aqui no Brasil, deprime o nível de felicidade, e principalmente que ele veio acompanhado de maior desigualdade e veio acompanhado de uma certa, vamos dizer, descrença no sistema. Eu acho que não só a economia tende a voltar, como, quer dizer, a única vantagem de você estar numa situação de muita desconfiança é que você pode melhorar. Eu acho que dar um choque de confiança, hoje em dia o brasileiro receber uma injeção de ânimo, é bem possível, eu diria até provável, dado o nível de desconfiança que vigorava até pouco tempo. Eu acho que é possível. Então dá para ser, vamos dizer, otimistas condicionados. Se fizermos a coisa certa, o brasileiro volta à sua normalidade, que é um povo, vamos dizer, feliz por natureza.